Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com você? Bom, espero que sim. Olha só, quero convidar você a esse estudo hoje bíblico, sobre esse tema que nós vamos trabalhar hoje, a feitiçaria, tá certo? Que você possa ver ao longo do estudo, ao momento do estudo, você possa ver a posição de Deus sobre a feitiçaria. Qual o pensamento de Deus, qual foi o decreto de Deus e qual é a, é, o mandamento de Deus em relação à feitiçaria, tá bom? Que nós possamos aceitar a posição de Deus, que nós possamos aceitar a palavra de Deus como verdade para nossas vidas. Tá certo? Deus abençoe você. Inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu gostei, comente, tá bom? E compartilhe com quem quer ter o conhecimento a respeito da posição de Deus quanto à feitiçaria. Tá bom assim? Que Deus abençoe você. Amém. Pois é, meus amigos, meus queridos irmãos, amigos, inscritos nesse canal, nós estamos aí beirando os 550. Temos uma meta de chegar a mais ou menos a mais de 1000 e precisamos da sua ajuda para que a gente possa fazer o nosso canal crescer e abençoar vidas. E aí, Azaf, como foi as suas férias? Como foi, Azaf, o seu 2023 até aqui? E aí, como foi, meu amigo? Meu cameraman, o Azaf aqui. Foi muito bom, foi muito bom. Foi muito bom, né? Tá certo. Se divertiu, jogou bola, né? É isso aí. Tá certo. Então, nós vamos aqui para o texto da palavra de Deus, meus queridos. E eu peço a você que esteja em suas mãos a Bíblia Sagrada. Seja ela assim, tá? Ela assim, ó, tá? Ou no seu celular ou tablet, certo? Ou em qualquer ferramenta que você tenha nas suas mãos. Mas que você possa, nesse momento, ter em suas mãos a Bíblia Sagrada. Porque tudo que nós vamos aqui estudar é à luz da Bíblia Sagrada, certo? Ok? Então, como já tinha dito, o estudo é sobre a posição de Deus em relação à feitiçaria. Quero deixar claro que uma observação, que é a posição de Deus. Não é a minha posição, não é a posição dos apóstolos, não é a posição dos profetas, é a posição de Deus. O que Deus vê, enxerga, determinou, decretou a respeito desse assunto chamado a feitiçaria e os feiticeiros. Tá ok assim? Que fique claro isso. Toda a responsabilidade de Deus, toda a responsabilidade à palavra de Deus em relação a esse princípio que nós vamos estudar hoje, do que Deus analisa, pensa, se posicionou, decretou a respeito da feitiçaria. Certo? Nós vemos, né, Azaf? Estou interagindo aqui com o Azaf, mas que você possa se incluir nessa nossa salinha aqui. A gente vê durante todos esses anos que as pessoas procuram muito, Azaf, essa coisa de magia, né? Tem séries com magia, né? Séries com bruxo, né? Tem até uma série aí que eu estava dando uma olhada esses dias, porque tem tantos, são muito parecidos, mas tem bruxa, né? E os bruxos são vistos, enxergados nessas séries como se fossem, não sei se é o The Witcher, como se fossem heróis, pessoas do bem, mas aí tem os do mal, aí divide bruxos do bem, bruxos do mal, tá entendendo? Acho que é o The Witcher, eu acho que é.
suponho, que é aquele que tem um homem louro, cabelo grande, com espada. Eu acho que é isso. E ele também é um feiticeiro, né, cheio de magias, né? E a gente vê que a garotada, a juventude, né, estão todos ligados nessas coisas, vendo isso com bons olhos, essa questão do bruxo, do feiticeiro, tá entendendo? E aí a questão a pergunta é, o que Deus, Azaf, o que Deus vê, o que Deus pensa, o que Deus analisa e o que Deus decretou com um posicionamento soberano sobre essa questão. Sabe? Como é que Deus enxerga a bruxaria? Como Deus enxerga a feitiçaria? Como Deus enxerga, segundo a palavra dele, a Bíblia Sagrada, que deixou claro, como é que ele enxerga, vê tudo isso. Certo? E aí isso é interessante. Outra coisa que virou uma febre durante alguns anos atrás até hoje, Harry Potter. Acho que é assim que se fala, né? É o Harry Potter. Acho que é Potter. Isso mesmo. Um bruxinho de óculos de grau, né? Onde tem os bruxos também, mesma temática, bruxos do bem, bruxos do mal, né? E trouxe essa febre onde a garotada, a juventude e outros que estão deixando de ser garotos e jovens e seguiram essa caminhada do Harry Potter, que veem isso com bons olhos, veem isso como uma coisa boa. É interessante, Azaf, que, por exemplo, a Bíblia Sagrada ela tem 66 livros. Você está entendendo? Tem 66 livros. Você está lendo sua Bíblia, que você ganhou de um amigo nosso, certo? E tem livros do Harry Potter, se me fala a memória, que tem mais volume, aparentemente, do que uma Bíblia. E interessante que a garotada, até mesmo filho de cristãos, filho de pessoas cristãs, desculpa, filho de crentes, filho de pessoas filho de pastores e líderes, filho de pessoas que são do meio evangélico, ou que creem na Bíblia, não importa se é evangélico, mas se é cristão, que os filhos estão lendo esses livros em semanas, em um mês, rapidinho, e relê, sabe de cor as coisas referentes a tudo aquilo que está do assunto e que está em meio a esses livros do Harry Potter. Ou seja, o que acontece? O que acontece é que, meu querido ouvinte e que está assistindo nesse singelo canal, o que acontece é o seguinte: prioridades. As pessoas estão buscando nesse meio da magia, da bruxaria, já há muitos anos, né? Eles estão buscando soluções mágicas, estão buscando soluções para resolver o seu problema. Mas eu quero deixar uma coisa para você, bem clara aqui, que Deus ele não se submete a estas soluções, e até mesmo o mal para que ele possa acontecer, ou até mesmo essas coisas elas podem para acontecerem, certo? Dependem do aval de Deus. O que é aval? Da aprovação de Deus, da assinatura do soberano Deus. Ou seja, ninguém faz nada neste mundo, seja do bem ou do mal, sem a autorização divina, Azaf. Você está entendendo? Divina. Então, embora as pessoas busquem soluções nesses meios, você está entendendo? Não quer dizer que elas estejam convictas e totalmente certas que darão certo. Sabe por quê? Porque se Deus intervir, nada acontece. Tá bom? Então, sigamos aqui e nós vamos abrir aí nossas Bíblias. 1 Samuel, capítulo 28. Certo? Nós vamos fazer uma análise. Nós vamos trabalhar aí Samuel, capítulo 28 e capítulo 15. Certo? Mas vamos fazer uma análise que tem muita gente equivocada
em relação à consulta do rei Saul a necromante, certo? De Endor. A necromante que possivelmente na era dos reis de Israel, possivelmente deveria ter sido eliminada e exterminada, certo? E aí o que acontece? E nós vamos ver isso aqui ao longo da palavra de Deus. Aí o que acontece? O rei Saul, ao ser rejeitado por Deus, por sua desobediência, certo? Na sua loucura e no seu desespero, foi em busca de invocar o profeta Samuel, que já estava morto. Vai um cafezinho aí? É bom. Tá? E aí nós vamos fazer uma análisezinha aqui e em alguns versos. A análise o quê? Nós vamos analisar o perfil e a forma e como foi que Saul agiu em meio ao seu desespero. E interessante que, trazendo para os nossos dias atuais, as pessoas só vão em busca de coisas assim, magia negra, voodoo, bruxaria e coisas concernentes a estas. As pessoas só vão em busca disso no meio do desespero. Nunca ninguém vai buscar isso quando está totalmente bem. Ninguém busca essas coisas se não estiverem bem. E é interessante, quando busca, eu falei nos vídeos anteriores aí sobre o espiritismo, e as pessoas quando buscam essas coisas, Azaf, elas buscam com um sentimento egoísta. Nunca é com o sentimento de beneficiar ninguém, é sempre de se beneficiar. Nunca para beneficiar. Então aqui nesse momento já estou traçando o perfil de Saul. Saul foi rejeitado por Deus, capítulo 15 de 1 Samuel mostra isso, porque ele desobedeceu a Deus. Então não é bom ser desobediente a Deus. E aí ele foi desobediente e nessa desobediência ele entra em desespero, porque Samuel morreu, o profeta. Quem ungia os reis naquela época eram os profetas. E o profeta Samuel tinha essa incumbência de ungir reis. E aí ele foi ungiu Saul, depois ungiu Davi, substituindo Saul. E com isso Saul entrou em desespero, volto a dizer. E nesse desespero, como as pessoas fazem hoje, ele foi em busca de uma solução na feitiçaria, na necromancia, que era uma ciência sobrenatural daquela época, certo? A necromante de Endor. Então veja bem, primeira coisa que a gente pode ver aí, certo? No texto de 28 é que, primeira coisa, número 1, Azaf, primeira coisa, Saul entra em desespero por causa da sua desobediência e rejeição de Deus, porque Deus decretou que ele não seria mais rei, certo? E ele entra em desespero. O desespero do rei Saul quanto à rejeição de Deus. Foi a primeira coisa que nós vemos aqui no texto, é o desespero. A segunda coisa que você pode analisar no capítulo 15, volto a dizer, capítulo 15 e capítulo 28, você pode analisar na sua Bíblia, a segunda coisa é que Saul fica inconformado com a decisão de Deus em reprová-lo. Ou seja, Saul, ele, no seu desespero, ele demonstra uma inconformação. Ele fica inconformado. Ele não se conforma com a decisão de Deus, certo? Ele inconformado, ele começa a buscar soluções, a ir em busca do próprio Samuel até morto, para poder, entendeu, voltar a ser um rei que ele gostaria de ser, que ele estava sendo e foi rejeitado. Uma terceira coisa, analisando o perfil de obediência de Saul, Saul quis dar um jeitinho e com isso, em sua vaidade, fez o que bem quis, não obedecendo a Deus. Uma pergunta. Vamos aqui agora para 1 Samuel 15, certo? 1 Samuel 15, ou seja, Saul, de certa forma, quis dar um jeitinho nas coisas na hora que Deus disse assim: Saul, faça isso,
faça desse jeito. Mate toda. Foi assim que Deus disse. Elimine todos os inimigos e o rei deles. Não deixe nada, nem animais, nem nada. Ele não obedeceu. Ele não obedeceu. Veja bem, verso 12 do capítulo 15. Abra aí sua Bíblia, no capítulo 15, versículo 12 de 1 Samuel. Tá? Primeiramente a gente vai trabalhar esses textos que é interessante, é importante aqui no esboço. Verso 12. Olha só, analisando o perfil de Saul. Veja bem. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel. Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, depois, dando volta, passou e desceu. Certo? Versículo 12, Saul fez um monumento para si. Isso aqui destaca o que? O perfil de Saul. Saul estava se achando um cara tão relevante como rei, perdeu a humildade e mandou fazer um monumento para ele. Mandou fazer uma estátua no Monte Carmelo. Interessante, né? Mais uma coisa. No versículo 15 do mesmo capítulo, olha o que é que diz a palavra de Deus, Adão. Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Ou seja, Deus tinha decretado, tinha dado a ordem a Saul, para que ele fizesse tudo do jeito conforme a palavra de Deus. Ou seja, Deus, ele quando determina algo, deve ser feito totalmente e não parcialmente. Tá entendendo, Asaf? Então, tá entendendo? Você, meu querido ouvinte, meu querido estudante da palavra de Deus. Quando Deus determina algo, não é para ser parcial, é na sua totalidade. E aí foi onde Saul se deu mal, porque Saul colocou sobre os seus soldados a responsabilidade, o versículo 15 mostra isso também, que era tão somente sua. É interessante que ele não assume responsabilidade, ele coloca sobre os soldados a culpa, mais ou menos como a ideia que nós já vimos aí, né, em Gênesis, que ninguém quer assumir a responsabilidade e fica todo mundo jogando para o outro. E aí o que acontece? Saul assume o quê? A posição de quê? A posição de um covarde. Um homem vaidoso, fez uma estátua para si, um monumento. Depois, não sabemos que tipo de monumento, mas um monumento que ele fez para si, em homenagem a si mesmo, uma vaidade. Depois ele não assume a responsabilidade da totalidade da missão e ele joga para cima dos seus soldados toda a responsabilidade que era dele, porque ele era o rei, era o líder. Uma outra coisa, no verso 16, apesar de Samuel ter chamado a Deus, apesar de Samuel ter clamado a Deus uma noite toda, Deus mostrou ainda assim a sua ira. É só a gente ler aqui nos versos 10 e 11. Mas o versículo 16 diz assim, ó: Então Samuel disse a Saul: Espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Tá? Aí Saul respondeu: Fale. Né? Só que aí está aqui, ó, versículos 10 e 11. Olha, então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então, quando o homem não executa, não cumpre a missão na sua totalidade de que Deus determinou, certo? Sempre vai dar algo errado. Então, mesma coisa nesse sentido. Então, isso aqui a gente traçando aqui o perfil de Saul até ele chegar ao seu desespero. Uma outra coisa, verso 17. Apesar de Saul considerar-se insignificante, no verso 17, Deus o fez rei das tribos de Israel porém o sucesso subiu à cabeça de Saul. Verso 17 assim:
Samuel continuou: não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. Ou seja, mesmo Saul sentindo-se um zero à esquerda antes de ser rei, irrelevante para ser um rei, certo? Deus o colocou, o instituiu como rei sobre as tribos de Israel. Então nós estamos analisando o perfil de um rei aqui, né? O rei Saul, certo? Em seu desespero, que tudo levou, o que fez tudo levar Saul a entrar em desespero, a inconformação, a uma posição de querer agir com um jeitinho, por causa da sua falha na missão e desobediência. Tá certo? O verso 20 diz assim: então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Olha só, Saul insistiu em tentar convencer, afirmando ter cumprido sua missão. Olha só, Saul, Asaf, ainda, viu, meu querido ouvinte também aqui, que está estudando a palavra de Deus, Saul ainda tentou, se esforçou em convencer Samuel, que passou a noite inteira tentando convencer Deus para que não rejeitasse Saul, entendeu? Ele estava tentando convencer Saul, mas eu cumpri. Não cumpriu. Ele não cumpriu. A missão era muito clara. Todos, destrua tudo, certo? Tudo, não fique nada. Ele poupou o rei e fez os soldados pouparem até alguns animais e tudo, riquezas que tinham lá, naquele reinado. Mas Deus disse a Asaf que destruísse tudo. E ele aqui está tentando, nesse verso 20, ele está mostrando aqui nesse texto do capítulo 15 de 1 Samuel, ele está tentando aqui convencer Samuel e dizer que Deus, dizendo em outras palavras que Deus está equivocado e que Samuel também estava equivocado, o profeta, em relação a questão que ele fez parcial, ou seja, pela metade, ele não cumpriu toda a missão. Você está entendendo? Ele não cumpriu a missão, ele quis dar um jeitinho nas coisas. E não é bem assim. Entendeu? Então, veja bem. Aí nós vamos prosseguindo aqui. Veja bem. Nos versos 22 e 23, analisando do capítulo 15, versos 22 e 23, olha o que é que diz aqui a palavra de Deus. Porém, Samuel disse, respondendo a ele: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Aí ele diz: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Ou seja, Deus aqui está mostrando, Samuel mostrando o rei Saul, que Deus o rejeitou como rei sobre as tribos de Israel. De que forma? Ele rejeitou de que forma? Ele rejeitou porque ele não obedeceu à totalidade da palavra de Deus. Deus determinou algo: eu quero que você faça assim. Ele não cumprindo esta palavra, entendeu? Ele se rebelou contra Deus, contra a palavra de Deus. E como é que Deus trata a rebelião? Deus trata como um pecado de feitiçaria, ou seja, aos olhos de Deus, a desobediência de Saul é como se ele enxergasse Saul como um feiticeiro. E nós vamos já chegar lá sobre a questão da feitiçaria. E aí ele diz mais ainda que a obstinação, ou seja, aquela pessoa que insiste em desobedecer a Deus e não faz a vontade dele, é como se ele, aos olhos de Deus, Deus o enxerga como alguém que o substitui por culto ao ídolo, aos ídolos. Olha que coisa interessante. Então, como foi que Deus enxergou a pessoa do rei Saul na hora que ele determinou a sua missão? Ele enxergou como? Ele olhou para o rei Saul e disse: agora,
pela sua desobediência e pela sua insistência em me desobedecer, eu lhe enxergo, eu lhe condeno, eu lhe vejo como um feiticeiro e como um adorador a ídolos. Tá vendo como a desobediência não é uma coisa boa? E aí tudo isso nos remete, sabe o que, Azaf? Sabe por quê, meu querido ouvinte da palavra de Deus aqui nesse canal? Isso nos remete ao seguinte, que Deus não brinca com as coisas, com seus princípios. E que ninguém escapa da mão poderosa de Deus. A pessoa pode zombar, a pessoa pode desobedecer, mas não escapa. Ela não escapa. Entendeu? Não escapa. Ela pode escapar da polícia, pode escapar de qualquer outra coisa, mas da mão poderosa de Deus não escapa. Não tem onde se esconder. Não tem como se esconder. Certo? Após tudo isso, Saul busca o perdão de Deus por seu pecado de desobediência. Olha só. Após tudo isso, Azaf, Saul ainda busca o perdão de Deus. 24 em diante. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi. Olha como ele tem consciência do que ele fez errado. Primeiro ele queria convencer Samuel de que ele não tinha feito nada de errado, que estava tudo certo na missão. Agora ele volta atrás, já é tarde demais. Aí diz assim: então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo, para que eu adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não voltarei com você, por você ter rejeitado a palavra do Senhor. O que é que ele rejeitou? A palavra de Deus. A palavra de Deus é santa. A palavra de Deus ela deve ser tratada com zelo, com responsabilidade. A palavra de Deus ela deve ser vista com temor e tremor. Aí veja bem, ele diz aqui, ó: porém Samuel disse a Saul ainda: não voltarei com você, porque você foi rejeitado pela palavra do Senhor. Ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul segurou pela borda do manto. Olha só como ele estava desesperado. E este se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel, e o deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul disse: pequei. Mais uma vez ele repete: pequei. Teve consciência, né? Mas honre-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor, seu Deus. Então Samuel seguiu Saul e este adorou o Senhor. Ou seja, digamos assim, Saul fez a sua última tentativa de tentar convencer a Deus de que ele era relevante como rei. Só que Deus não quer ninguém desobediente na sua caminhada. Entendeu? A gente tem que se esforçar, meu filho, meu caro ouvinte da palavra de Deus. Nós temos que sempre nos esforçar, sempre ter a motivação correta em cumprir as coisas de Deus como Ele quer que a gente cumpra, mesmo que a gente seja falho. Mas a nossa motivação, a nossa inclinação, a nossa vontade, o nosso ser tem que estar voltado a fazer a vontade de Deus corretamente. O problema de Saul é que ele não tinha essa vontade mais. Ele quis dar um jeitinho, quis ser um aproveitador. Ele aproveitou-se da ocasião da missão, certo? Para ficar mais rico. Por exemplo, acho que acredito que a 1 Reis, capítulo 5, fala sobre a questão de Naamã. Ali tinha Naamã, com a sua lepra, vai até Eliseu, o profeta, para ser purificado. Eliseu diz aonde ele deve ser purificado, e Eliseu tinha um rapaz chamado Geazi que ia ser profeta como ele. Queria ser profeta. E Geazi quis dar um jeitinho. Geazi, certo? E como tem Geazis por aí, Saús por aí. Geazi quis as riquezas de Naamã, da qual Eliseu tinha rejeitado. Então nós temos que ter cuidado, porque com Deus não se brinca, certo?
E Deus, ele continua o mesmo, a gente é que muda, ele não. Então, se ele não muda, a gente também tem que vigiar para não descumprir a vontade soberana de Deus. Tá certo? Uma quarta coisa aqui nós vamos ver no texto de 1 Samuel 28, agora nós vamos entrar no 28, no verso 3, certo? Nós vamos ver nitidamente o desespero de Saul em relação à rejeição de Deus. Verso 3 diz assim, 28, verso 3, abre aí na sua Bíblia. 1 Samuel 28, verso 3. Diz assim, Samuel já havia morrido, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Ora, veja bem, Saul, no seu ápice de desespero, na sua elevação desesperada, Saul entendeu uma coisa que ele já reprovava, daqui a pouco eu vou mostrar para você que ele reprovava. Saul desterra, ou seja, Saul vai em busca de médios e adivinhos, de feiticeiros e necromantes, de adivinhos, pessoas que consultavam mortos, ou seja, uma coisa reprovada por ele mesmo, que eu vou mostrar daqui a pouco, agora ele vê como algo que era relevante em meio ao seu desespero da rejeição de Deus à sua missão, ao seu reinado. Olha só que coisa interessante, né? Aí eu lhe pergunto aqui, para podermos refletir biblicamente sobre o que Deus pensa, decretou, determinou sobre médiuns, feiticeiros, consulta aos espíritos e mortos. Olha só, Samuel já havia morrido. Vou repetir, verso 3, do capítulo 28. E todo o Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Ponto. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Olha só que coisa. Ele continuou ainda com a posição, meu querido e minha querida, de desobediência. Ele ainda continuou com o mesmo espírito de feiticeiro, com o mesmo espírito de adorador a ídolos. Ele continuou ainda rejeitando a palavra de Deus. Ou seja, é lógico que Saul não se arrependeu, mas o interesse de Saul era vaidoso. Ele queria voltar a ser rei com a mão de Deus poderosa sobre a vida dele, atuando nele. Tá certo? E aí, nós vamos agora para a nossa parte final, certo? Aqui do estudo. Nós vamos aqui para textos da palavra de Deus, da palavra de Deus que nos remete ao posicionamento do próprio Deus, que ele deixou diante de séculos e gerações, posição de Deus em relação a toda essa situação do qual se levou Saul à rejeição. Olha só, que interessante. Por exemplo, abrindo aí Levítico, certo? Por que Deus rejeita a consulta a médiuns? Levítico 19:31 diz assim. Abra aí sua Bíblia. Levítico 19:31 diz assim. Olha só. Não se voltem para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurem, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ou seja, Deus determinantemente está dizendo aqui a posição dele. Não. Olha só, não se voltem para os necromantes, os médiuns, né? Nem para os adivinhos. Não os procurem,
pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, seu Deus, o Deus de vocês. Ou seja, Deus determinou que não se deve ir em busca dessas coisas. Um outro texto que nos remete ao posicionamento de Deus é no capítulo 20, do mesmo texto aí de Levítico, você pode abrir sua Bíblia. Levítico 20, verso 27, diz assim: o homem ou a mulher que for necromante ou feiticeiro será morto, será apedrejado, o seu sangue cairá sobre ele. Ou seja, Saul, aqui Levítico é antes da época de Saul, do profeta Samuel e da pessoa do rei Saul, certo? É antes, ou seja, Samuel sabia que Deus reprovava esse tipo de coisa e Saul tinha consciência que não deveria sim buscar consulta a feiticeiro, a necromante nenhum. Então ele não estava fazendo uma coisa como inocente, ele estava fazendo algo consciente e sabia que continuava a ofender a Deus com o seu posicionamento pagão, certo? Seu posicionamento errado. Uma outra coisa, por exemplo, Isaías capítulo 8, também nos remete a pensar o posicionamento de Deus em relação a que não devemos de maneira nenhuma, certo? Buscar, consultar feitiçaria, feiticeiros ou coisas concernentes a essa. Esse é o posicionamento de Deus, não é meu. Posicionamento de Deus. Quero deixar claro que a responsabilidade toda é de Deus. Quem quiser levantar-se, levante-se contra o próprio Deus que assim o determinou. Tá? Isaías capítulo 8, você pode abrir sua Bíblia aí. Isaías 8, certo? Versículo 19 ao 20, diz assim: quando disserem a vocês, consulte os médiuns e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Ou seja, quando disserem a vocês, consultem os médios e os adivinhos, que sussurrarem e murmurarem, será que o povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Ou seja, aqui dizendo a palavra de Deus que nós devemos consultar a Deus e não aos adivinhos, aos médios e aos feiticeiros. Você entendeu a palavra de Deus, meu amigo? Você, meu querido, que está aí, se diz crente, anda com a Bíblia, até lê a Bíblia, estuda a Bíblia, mas quando está no meio de desespero, dá uma de Saul, vai lá no terreiro, vai num lugar de feiticeiro e vai lá consultar. Entendeu? Vai lá tentar dar um jeitinho nas coisas porque você está cheio de desespero e problema. Você está errado. Você continua pecando mais ainda porque você conhece a palavra de Deus e você está indo contra a palavra de Deus. Você tem que consultar a Deus e não consultar os médiuns. Você entendeu isso? Uma outra coisa que a palavra de Deus mostra. Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 10, verso 13. É muito interessante esse texto aqui de 1 Crônicas. Capítulo 10, versículo 13. Olha só. Crônicas 10, 13. Abra aí a sua Bíblia. Crônicas 10, 13. Olha só. Assim, ele faz um resumo aqui do que aconteceu com Saul, Asaf. Interessante, viu, meu querido ouvinte? Abra aí, 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, está falando sobre Saul. A derrota de Israel e a morte de Saul. Mas aqui é um resumo. Verso 13, ó. Assim Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor. Por causa da palavra do Senhor, que ele não tinha guardado. E também porque consultou uma médium. Bom, aqui em Crônicas já dá a causa da morte de Saul e a rejeição. Porque ele foi em busca, no seu desespero, do seu fracasso e tudo, porque ele já tinha essa intenção no seu coração de ser isso. Assim Saul morreu
por causa da transgressão cometida contra o Senhor, ou seja, morreu porque desobedeceu a Deus, ou seja, morreu por causa disso, e por causa da palavra do Senhor, que ele não tinha guardado, ele não guardou a palavra do Senhor no seu coração, Saul. E também porque consultou uma médium, 3 coisas: desobediência, não guardou a palavra, e a outra coisa foi em busca de um feiticeiro para resolver os seus problemas. E aí, meu querido, como é que é? Melhor é a palavra de Deus do que a palavra dos homens ou do espírito enganoso. Tá bom assim? Sigamos aqui. Um outro ponto conclusivo: feiticeiros. O que é que a Bíblia diz sobre? Nós vimos sobre os médiuns. Agora nós vamos ver sobre os feiticeiros. O que é que a Bíblia diz? O que é que a Sagrada Escritura diz? Deuteronômio. Deuteronômio. Isso é o que a Bíblia diz, é o que Deus fala, é o que Deus determina. E qualquer pessoa que se rebela contra a palavra de Deus, que receba da mão dele o peso dessa rebelião. Tá bom? Deuteronômio 18, nós podemos falar agora sobre a questão dos feiticeiros, da feitiçaria. Qual a posição de Deus em relação aos feiticeiros e à feitiçaria? Preste atenção. Deuteronômio 18, versos 9 em diante, diz assim: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam o costume abomináveis daqueles povos. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor Deus de vocês está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus. Ser perfeito aqui para com o Senhor, seu Deus, não quer dizer que você é uma pessoa perfeita. Ele está querendo dizer o seguinte: se você obedecer a estes princípios que Deus está dizendo aqui, em relação a não consultar as coisas pagãs, feiticeiro e tal, ele está dizendo, você é perfeito aos olhos de Deus. Se você não praticar essas coisas que ele está dizendo aqui nos versos 9 em diante. Você está entendendo, meu querido? Uma outra coisa, segundo Reis 17:17, diz assim. Abra aí sua Bíblia. Segundo Reis 17:17, diz assim. Abra aí. Sua Bíblia, segundo Reis 17:17. Diz assim. Bem? Também queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e acreditaram em agouros. E venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Quer provocar a ira de Deus? Busque feitiçaria, bruxaria e coisas concernentes a essa. Você vê aqui a situação. Queimavam até crianças. Sacrificavam até crianças aos demônios. Aí eu pergunto a você, como é que alguém pode dizer que quando Saul foi lá em busca de Samuel, com a necromante, pois após a morte de Samuel, como é que alguém pode dizer uma blasfêmia tamanha de dizer que Samuel apareceu ali? Opiniões de quem não conhece a Deus, opiniões de quem gosta de mexer com magia, com cabala, com essas coisas. Muito pesado isso. Demoníaco. É ocultismo isso. Pessoa dizer que, não,
Ali quem apareceu foi Samuel, de maneira nenhuma, querido. Assista aí a análise que eu fiz sobre 1 Samuel 28, que você vai ver. Não tem condições de ser. Certo? Não tem condições. Tá? Uma outra coisa aqui, segundo Reis ainda, 21:6, diz assim. Segundo Reis 21:6, diz assim. E queimou seu filho em sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Olha só que coisa terrível. Sacrifício de criança está entrelaçado, sacrifício de animais está entrelaçado, sacrifícios, tudo em prol do demônio para haver adivinhações e coisas concernentes a essa. Tudo isso reprovado pelo próprio Deus. Uma outra coisa, por exemplo, aqui, Malaquias, abra aí sua Bíblia, Malaquias, ali antes de Mateus, você vai encontrar Malaquias. Malaquias fala sobre isso. O profeta Malaquias fala no capítulo 3, verso 5, ele diz assim, olha só. Virei até vocês, está falando é Deus. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos. Torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, contra os feiticeiros. Deus não é a favor dos feiticeiros. A Bíblia está dizendo aqui, ele é contra os feiticeiros. Tá certo? Miqueias, você pode voltar um pouquinho aí e encontrar Miqueias. O profeta Miqueias também fala sobre essa questão, certo? Profeta Miqueias. Capítulo 5, verso 12. Verso 12. Abra aí a sua Bíblia, você vai ver o que é que o profeta Miqueias fala a respeito do posicionamento de Deus em relação à feitiçaria. Arrancarei as feitiçarias das suas mãos e vocês não mais terão adivinhos. Se Deus arranca a feitiçaria, se Deus extermina a feitiçaria, é porque Deus não aprova a feitiçaria. Apocalipse 21:8. Todo mundo já deve conhecer esse texto, mas veja aí, Apocalipse 21:8. Finalzinho da Bíblia aí. Você que ainda não conhece a palavra de Deus, você vai lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nessa classe de pessoas condenadas está os feiticeiros. Tá certo? Capítulo 22 de Apocalipse, você só virar a página aí e ver verso 15. O próprio Deus determinando o futuro desses que praticam a feitiçaria. Verso 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ficarão de fora do reino de Cristo, do reino celestial, da Nova Jerusalém, do reino do Senhor Jesus Cristo, do Rei dos Reis. Ficaram de fora também os feiticeiros. Está escrito, Asaf, na Bíblia. Ou a gente dá crédito ao que Deus se posicionou, porque ele vai vencer, não tem como. Ninguém vence a Deus. Ninguém. Ele já venceu, já está escrito no Apocalipse que a vitória já é certa. Ou a gente está do lado de Deus, ou a gente já sabe as consequências de não estar do lado de Deus. Você está entendendo? Você está na feitiçaria, se liberte. Uma outra coisa para terminar, consulta aos Espíritos. Levítico 20, verso 6.
a gente terminar aqui completamente, que nós estamos na conclusão. Levítico 20. Levítico 20, versículo 6. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, ou seja, aos olhos de Deus é prostituição quem pratica a consulta de mortos, a feitiçaria, a bruxaria, para Deus é um prostituto. Para se prostituir com eles, eu voltarei o meu rosto contra ele, ou seja, Deus se volta contra a pessoa, certo? E o eliminarei do meu povo, ou seja, Deus vê o cara como um prostituto, quem vive em busca da feitiçaria, da bruxaria ou coisas concernentes a essa, e ele se volta com a sua ira e juízo contra estes. Ok? Então, essa é meu término aqui, quer dizer, nosso estudo, certo? Eu poderia aqui abrir, se você quisesse, em Atos 16, onde uma menina com espírito de adivinhação vai em busca do apóstolo Paulo e fica ali repetidamente falando uma coisa, e Paulo se volta e repreende aquele demônio, e a menina sai, e o demônio sai da vida daquela menina. Como também 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 diz que nos últimos dias darão ouvidos, eu estou aqui parafraseando, darão ouvidos, prestarão atenção em espíritos enganadores, que não é o Espírito de Deus. Você está entendendo? Ou seja, como alguém pode dizer que Saul, em relação à sua situação, estava falando com Samuel e que de fato era Samuel que tinha vindo dos mortos para ali? Deus não se contradiz. Deus nunca permitiria que o seu profeta aparecesse numa consulta, numa sessão necromante de feitiçaria. Isso é uma heresia. Você está entendendo? Então fico alerta para você. Você crê na palavra de Deus soberana? Então, se você crê na palavra de Deus soberana, nesse momento você vai orar comigo. Se você está amarrado a essas coisas, preso a isso, vou orar por você agora, em nome de Jesus. Não é no meu nome, é no nome do Senhor Jesus. Oremos. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, meu Deus, que o Senhor nos livre de todo mal, primeiramente. Nos cubra com o precioso sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado e tem poder. Também te peço nesse momento, Senhor, que o Senhor liberte aqueles que estão escravos da bruxaria, da feitiçaria, estão escravos dessas questões por desespero, igualmente Saul. Te peço nesse momento, Senhor, que tire essas pessoas dessa opressão. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas sejam libertas e que teu nome seja glorificado. Enfim, que elas tenham conhecimento de consultar a ti, Deus, como o único Deus verdadeiro e aquele que pode lhe dar a salvação. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço, na certeza de que o Senhor soberanamente está no controle de tudo e nessa oração. Amém. Que Deus abençoe você e até a próxima. Amém.